Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu sou Robson Cupertino, há mais de 25 anos atuando na área de saúde e segurança do trabalho. Nosso objetivo, nossa proposta aqui é compartilhar experiência, vivências, conhecimentos e, claro, dar dicas importantes que você possa utilizar, aplicar no seu dia a dia, nas suas rotinas e nos seus processos de segurança. E, claro, daí hoje trouxe aqui um convidado especialíssimo, né? Olegário Cava. Seja muito bem-vindo, Olegário. Obrigado, Robson. É um prazer tê-lo aqui, Olegário, em nosso bate-papo. E você, pelo que eu sei, já atuou muitos anos na área de segurança do trabalho, tem uma vida acadêmica aí também bastante interessante. Queria que você falasse um pouquinho disso, Olegário, como é que tem sido a sua vida, as suas vivências e experiência na área de segurança do trabalho. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho que dividir a minha experiência profissional aí em algumas fases. A primeira delas, desde 1978, os alunos brincam comigo que eu ajudei a escrever a Portaria 3214 e eu digo que eu só passei a limpo. Mas eu permaneci até o ano de 2004 na área de segurança do trabalho. Houve algumas saídas no meio do caminho. Permaneceu em empresa, você fala? Dentro de empresa, em fábricas. Tá bom. Sempre em fábricas, indústrias metalúrgicas, automobilísticas, autopeças, química, petroquímica. Foram praticamente 30 anos atuando na área de segurança, com algumas saídas pontuais para a área de qualidade e área de logística. Legal. Porém, já a partir de 94, eu comecei na área acadêmica, em cursos técnicos na área de segurança, ou seja, mesmo que em 2004 eu tenha saído da área de segurança profissionalmente, eu continuei na área acadêmica em curso técnico e posteriormente no cursos de engenharia, ministrando também disciplinas da área de segurança e prevenção de perdas. Após isso, lá por volta de 2010, permaneci durante 10 anos, de 2010 até a pandemia, em consultoria, prestando consultoria para uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho e continuando na área acadêmica, até que a partir da pandemia eu passei a me dedicar totalmente à área acadêmica, retornando para cursos técnicos de segurança e cursos na área de negócios, administração, logística, que eu continuo até hoje. Legal. Você é mestre em educação, é isso, Olegário? Sim, a minha formação, primeiro eu sou técnico de segurança de origem, sou bacharel em administração de empresas, tenho aí algumas especializações, pós-graduações e especificamente um curso de mestrado em educação, que era uma exigência durante os cursos de pós-graduação, já que eu era um professor especialista e toda instituição de ensino tem lá no seu registro de curso dizendo se vai ter 50%, 70%, 80% de titulados. E aí houve uma pressão, por isso que em 2010 eu fui para a área de consultoria, porque o curso de mestrado era durante o dia, e eu fui fazer o mestrado em educação para atender, talvez isso já dá um preâmbulo da nossa conversa, para atender um requisito de mercado que era uma qualificação adequada para os cursos de pós-graduação. Interessantíssimo, Olegário. Bom, educação, essa parte de ensino, aprendizagem, para mim é uma área interessante. Eu gosto muito, me dedico muito, né, à aprendizagem também. Ainda não sou mestre, né? Mas já fiz duas pós-graduação, vou fazer uma terceira agora, mas ainda não tive coragem de fazer um mestrado ainda. Mas, Olegário, o que a gente poderia falar um pouco, o seguinte, né, pegando essa sua experiência na área de educação e como mestre que você pensar um pouco no seguinte. Bom, eu comecei minha vida na área minha vida profissional na área de segurança do trabalho lá na década de 90, né? Você começou bem antes. Mas se a gente pensar hoje, né, e comparando com 20, 30 anos atrás, como você acha que os profissionais estão chegando no mercado de trabalho, estão chegando nas empresas, em termos de conhecimento, habilidade, atitude, enfim? Como é que você vê essa questão, Olegário? Bom, para contextualizar isso daí é necessário a gente entender quem são esses estudantes. Então, se nós retornarmos aí a 30 anos, eu completei
o ano passado, 30 anos de vida acadêmica, tenho publicado aí minhas gotas acadêmicas. Os estudantes do curso técnico em segurança do trabalho, na sua maioria antigamente, eram homens e já com experiência profissional de qualquer tipo, seja serviço ou seja de fábrica. Boa parte deles estavam procurando uma qualificação, porque por vezes já atuava na área, mas não era o técnico em segurança do trabalho. Com o passar do tempo, e aí eu posso traçar uma linha de 94 a 2008, que foi o tempo que eu permaneci na primeira instituição, houve uma mudança de perfil. Você tinha inicialmente quase que 100% homens, na faixa por volta de 30 anos ou mais, e isto foi se alterando a ponto de chegar lá pelo ano de 2008, 30, 40% de mulheres e 60, 70% de homens, com uma faixa etária já menor. Você naquele momento já tinha a entrada de pós-adolescentes, mas numa faixa etária aí por volta de 22, 23, 24 anos. Tá? Para os dias de hoje, a situação também sofreu uma mudança. A presença da mulher nos cursos de formação técnica subiu, e você tem hoje uma presença maior de jovens na faixa de 18 a 21 anos, que é muito diferente do que ocorria há 30 anos atrás. Porém, existe um fator que eu considero importante. Lá em 1978, quando eu terminei o curso, eu tinha por obrigação de realizar um estágio técnico à época de 240 horas. Durante o período que eu permaneci como professor e depois como coordenador do curso, nós tínhamos um estágio obrigatório de 360 horas, e mesmo com a oferta de estágio, porque o mercado tinha um outro cenário, nós tínhamos pelo menos 50% dos alunos formados que saíam para atuar na área porque tinham conseguido fazer o estágio técnico. E isto caracteriza uma mudança de perfil para os dias atuais. Já naquele momento, começou-se a fazer uma revisão no programa de curso, e hoje, especificamente, os cursos de técnico em segurança do trabalho, eles contemplam um projeto integrador. Esse projeto integrador, é claro, aborda todas as disciplinas. O estudante ele precisa identificar um determinado mercado, uma determinada empresa, uma determinada atividade, para que ele possa aplicar todo aquele conceito de segurança. Nesse momento surge uma diferença. A diferença é que, com o estágio, o estudante poderia vivenciar com mais tempo aquela teoria que ele aprendeu. Se ele está fazendo estágio, provavelmente ele tem um profissional já de segurança com experiência que, de certa maneira, irá contribuir para que ele cometa menos erros. Afinal de contas, erros nós continuamos cometendo, só não pode repetir os erros. Então, esta é uma grande diferença. Aquele profissional, vamos dizer, de 20 anos atrás, ele tinha um conteúdo muito semelhante ao de hoje. É claro que a atualização de legislação, e a gente vai fazendo isso nos cursos também, mas o fato dele ir para campo, praticar num estágio técnico, era, a meu ver, primordial para que ele tivesse um melhor desempenho. É claro que isto vai depender de cada um dos estudantes, de cada um dos profissionais que estão sendo formados. Eu tenho, para minha felicidade, alunos que a semana passada comentou que estava completando 30 anos de experiência. Tem alunos que não eram da área de segurança, mas eu quero puxar para minha sardinha uma aula que eu dava específico, que eu dizia para os alunos de engenharia: quem quiser faltar, falta. A presença está garantida, porque nós vamos olhar para vocês o que será o mercado de trabalho. Então eu fico feliz de ver engenheiros ambientais que seguiram numa pós-graduação em segurança do trabalho e hoje estão trabalhando em grandes empresas nacionais com atuação internacional. Então, houve sim uma mudança de perfil. Tem um fator agravante, que é a não prática no estágio,
E é claro, se houver hoje alguma empresa que está convocando para estágio, pode ser que seja apenas e tão somente para que esse estudante atue lá no cadastro de e-social e daí por diante. Mas aí, pera lá, aí tem uma coisa, isso é a minha visão acadêmica de como os alunos chegam, como eles se transformam e a gente disponibiliza ele para o mercado. No teu caso é diferente. No teu caso, você visita empresas pelo Brasil e encontra os mais diferentes profissionais que estão adentrando o mercado de trabalho ou com pouca experiência. E aí, o que é que, vamos dizer, eu estou entregando para você? É claro que eu não tenho aluno atuando em Minas Gerais, na Bahia, se tiver um ponto fora da curva, mas como é que esse pessoal está chegando para você? É interessante, legal, a sua explanação foi fantástica, assim, né? Toda essa contextualização. Bom, a gente trabalha em diversos clientes, em diversos lugares, né? Gira esse Brasil inteiro aí fazendo trabalhos em várias empresas e de vários segmentos. E claro, e aí você tem formações diversas, né? Desde aquele profissional lá no interior de Minas, interior de Goiás, que fez uma formação online e vai atuar como, né, um profissional de segurança, e aqueles que estão numa grande cidade, que talvez tenham um pouco mais de oportunidade, inclusive até não necessariamente um estágio, mas poder visitar uma empresa, fazer alguns trabalhos ali acadêmicos ainda durante, né, a formação. Eu ainda tenho dúvidas, né, se ter tirado o estágio foi bom ou não, né? Eu não tenho uma opinião tão formada sobre isso, porque tinha duas coisas. Uma que tinha dificuldade para se conseguir um estágio, eu mesmo tive muita dificuldade para conseguir um estágio, né? Agora, hoje você se forma e você já pode começar a trabalhar como técnico de segurança, não tem essa exigência. Então, enfim. Mas, de qualquer maneira, Olegário, o que eu vejo é o seguinte, que, infelizmente, a gente tem profissionais chegando no mercado que, como você também colocou, não estão tão bem preparados, bem qualificados. E aí, talvez, a gente tem que pensar o seguinte, como que a empresa vai fazer para compensar isso? Né? Porque uma vez que esse profissional se formou, ele está pronto para chegar na empresa, ok, a empresa, né, Robson, será que a empresa quer compensar isso? Então, essa é uma questão para a gente pensar. E aí, como é que fica essa situação? E aí, talvez a gente pode puxar uma coisa que se fala muito em termos de cultura de aprendizagem. E aí, de alguma maneira, essa empresa tem que criar processos, né, e sistemas que vai garantir isso. Porque, embora nós estamos falando aqui do profissional de segurança, mas quando a gente está falando de cultura de aprendizagem, na verdade, isso é para todo mundo. É para liderança, gerência, diretoria, coordenação, supervisão, a operação, né? E a área de segurança do trabalho, ou seja, todos têm que ter essa cultura de aprendizagem. Então, pensando um pouco nisso, mas antes talvez até pensar o seguinte, Olegário, a gente falou bastante do profissional, vamos ficar nisso ainda, antes da gente entrar na cultura de aprendizagem, eu queria abordar isso com você, que eu acho que sua experiência vai ajudar bastante, mas, na sua opinião, quais são os desafios que os TSTs, os técnicos de segurança, ou mesmo o engenheiro, né, de segurança do trabalho, está encontrando para chegar hoje, está encontrando quando chega no mercado de trabalho, e a empresa, por seu lado, que competências, que habilidades que ela está esperando encontrar nesse profissional que chega lá? Bom, talvez a gente tenha que novamente dividir isso em partes. Tá. Primeiro ponto importante, você já foi estudante de técnico, de graduação, e como eu disse agora, principalmente, você tem um grupo muito jovem de formação e que, por vezes, não valorizam aquele conhecimento, aquele conteúdo que a gente está abordando em sala de aula. Sim. Se você imaginar que eles têm lá uma formação de 1.200 horas, tem conteúdos os mais específicos possíveis, e ele não se preocupar, não dar atenção a todos os conteúdos, ok, que eu não sou especialista em todas as áreas de segurança. A gente vai acabar atuando, acaba Sim. escolhendo as áreas com as quais você tem mais facilidade, mais aproximação. Eu costumo dizer, tanto nos cursos de pós-graduação, como na época da engenharia, que você não pode ser
a mesma pessoa que você se formou. Como é que eu faço esse comparativo? Nós podemos pegar 2 cenários. Nós podemos pegar um telefone celular dos anos 2000 e pegar um smartphone dos dias atuais. O smartphone tem hoje muito mais ferramentas do que existia apenas e tão somente aquele celular antigamente. Se você pega um automóvel, dos anos 90 e hoje você encontra alguns na rua, você diz assim, nossa, como que isso se locomovia? Ou pegar o carro de Fórmula 1 lá, que o Hamilton dirigiu, o carro do Senna, e disse, como é que ele conseguia controlar isso daqui? Então, isso é apenas figurativo. Um celular e um smartphone, um carro dos anos 90 e uma SUV atual. Quer dizer, você tem, de certa maneira, a mesma função. É a mobilidade. No celular, é a comunicação. Agora, e o profissional de segurança? Bom, nós temos que dizer para esse jovem, e isso é muito difícil, tá? Os psicólogos que justifiquem isso, que saber ou utilizar a digitalização, utilizar a informática, não é apenas TikTok e WhatsApp. Você vai utilizar isto a teu favor. E este profissional, depois de formado, ele precisa continuar uma qualificação. Essa qualificação, vamos lá, Olegário, você é mestre. Eu fui fazer mestrado aos 50 anos. Eu fui fazer mestrado, como o Caipira disse, o nível da água subiu e eu tive que levantar. O meu coordenador falou, ei, eu preciso que você seja mestre. Então, esse profissional de segurança, seja ele técnico, se ele for técnico, ele vai precisar buscar outras qualificações. Quais qualificações? Eu não sei. Ele vai ter que fazer um curso para entender todo o processo de como funciona o e-social. Ele vai ter que fazer um curso para ele ser palestrista, não, desculpa. Para ele ser um qualificado para ministrar curso de 35, 10, 33, daí por diante. Não significa que ele vai ter toda a habilidade, mas ele precisa se atualizar. Sim. Ele não pode ser o aparelho celular dos anos 2000. Talvez ele não chegue no smartphone top de linha dos dias atuais, mas o mercado está exigindo dele uma qualificação. Se você pensar numa empresa multinacional, nós temos conhecidos que trabalham em empresa multinacional e foi escolhido porque falava inglês fluentemente. E ele é o quê? Ele é técnico de segurança. Então a pergunta é, onde eu quero chegar? Eu posso continuar como técnico fazendo beabá ou eu posso me qualificar? O detalhe, a meu ver, é que essa responsabilidade não é só da empresa. Eu sempre disse para os alunos, vocês não esqueçam que vocês têm uma mensalidade a pagar, você tem um ônibus para pagar, você tem um salgado para pagar. Agora formado, não atribua apenas e tão somente à empresa que você trabalha a tua qualificação. Pode ser que ela identifique no teu programa de desenvolvimento lá individual que você precisa de determinada qualificação e ela vai facilitar esse aprendizado. Mas pode ser que você esteja numa empresa que isso não exista. Então você precisa se transformar do celular do ano 2000 para o iPhone do ano de 2025. Do carro do ano de 1990, da SUV de 2025. Você é responsável pela sua carreira. Agora, quais são essas qualificações? Você vai identificar através da sua carreira. É óbvio que nós estamos vendo aí nos últimos 5 anos uma busca frenética de conhecimento de e-social. Você não pode simplesmente falar, a empresa não me pagou o curso de e-social, então eu não consigo fazer os lançamentos. Corre atrás, você precisa se qualificar. Sim. Exemplo, tá bom, você disse que está fazendo uma pós-graduação. E eu tenho olhado para trás e perguntado assim, puxa, meu último curso eu terminei em 2013. Então, neste final de ano, eu fui fazer um curso lá todos os sábados pela manhã para poder me qualificar, para poder me manter atualizado. Então, esses profissionais que estão entrando no mercado de segurança, e vamos lá, eu posso buscar os alunos que eram de engenharia ambiental, que foram fazer pós-graduação em segurança, e que agora o mercado está exigindo desse profissional que ele tenha conhecimento do sistema de gestão ESG.
E nós não podemos esquecer do tripé, porque saúde, segurança, meio ambiente e qualidade caminham juntos hoje. Então, eu sou um técnico de segurança que tem uma formação superior qualquer e vou fazer uma especialização em qualidade, vou fazer uma especialização em meio ambiente. Por quê? Porque todo mundo está querendo fazer, eu preciso atender, no mínimo, os requisitos básicos para continuar mantendo o meu emprego. Sim. Não sei se é isso que você vê por aí. Não, tá perfeito. Sua linha de raciocínio foi muito bem colocada. E talvez a gente precisa pensar no seguinte. Esses profissionais, e aí você falou de várias competências importantes, né? Se a gente pensar, Olegário, eu vejo, tem empresa, clientes que eu vou, que tem 4 técnicos de segurança, os 4 têm engenharia de segurança do trabalho. Tem um curso de graduação em engenharia e pós em segurança do trabalho. E continuam trabalhando como técnico de segurança. Tudo bem, foi uma qualificação, uma competência. Então, de alguma maneira, esses profissionais, eles têm uma certa qualificação, sim, né, acadêmica, mas quando a gente vai para um conhecimento mais técnico, mais específico dentro da área, e aí eu cito um exemplo aqui, por exemplo, eu faço muitos treinamentos, né, de investigação de acidentes, metodologia de investigação de acidentes. Uma, por exemplo, a árvore de causas. Você pega profissionais da área de segurança do trabalho que não sabem utilizar uma ferramenta como essa. Básica, que o profissional de segurança deveria conhecer, entre várias outras, né? Então, me parece que também precisa ter um olhar para isso e talvez aí aqueles que têm essa responsabilidade, a gente pode pensar, né, no gerente de segurança, no engenheiro de segurança, no próprio área de RH também. Ok, se eu já tenho esse profissional dentro da minha empresa e por alguma razão eu não estou tendo dele o retorno que eu preciso em termos de competência, eu também posso qualificá-lo, posso melhorar essa competência dele. Por que razão eu digo isso? Porque também conversando com as lideranças, Olegário, o que muitas lideranças me falam? Olha, ok, a empresa, o SESMIT, é uma tendência mundial em dizer a liderança tem responsabilidade em fazer segurança acontecer. Eu sempre falo isso quando eu faço treinamento para liderança e eu acredito que deve ser assim mesmo. Mas essa liderança também tem uma reclamação no seguinte: mas eu não tenho uma área de segurança do trabalho que me dá um suporte adequado, estruturado, quando eu tenho dúvidas. Então, se nós queremos que essa liderança faça esse papel dela e nós vamos atuar como suporte, como apoio, eu tenho que ter essa competência para atuar neste nível também. Vamos lá. Você visitou uma empresa, fez um trabalho numa empresa onde tinha 4 técnicos que tinham formação em engenharia. Ótimo, não existem tantas oportunidades para engenheiro de segurança. Mas uma delas pode surgir para eles 4. Pode ser que o chefe deles vá embora e um dos 4 seja galgado ao posto. O que ele fez? Eu continuo como técnico, eu tive uma formação de engenheiro mecânico, civil, ambiental, sei lá, e me pós-graduei em engenharia de segurança. Muito bem. Se não naquela empresa, em outra empresa, pode surgir uma oportunidade como engenheiro de segurança e ele está atendendo um requisito. Sim. Ele investiu na carreira. Que é importantíssimo. Né? Que é importantíssimo. Claro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à empresa que quer que a liderança, que a gerência seja responsável pela segurança do trabalho, mas este pessoal não está preparado. Então agora nós mudamos totalmente. Nós passamos a atribuir uma responsabilidade para a empresa que quer contratar um profissional de segurança pelo menor salário. Calma, porque existe um piso salarial por volta de R$4.000 e os estudantes estão entrando porque eles veem isso. Só lembrar que esse piso é em São Paulo. Em São Paulo, em São Paulo. Eu vou para outros estados, você chega lá, é outra realidade. Ok, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar do piso de 4.000 ou de 3.000 ou de 2.500, não importa. Acontece o seguinte, um profissional de 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, não custa o piso. Tá? Um profissional como esse traz uma bagagem, traz uma experiência que ele irá contribuir. Então, apenas exemplificando. Eu tenho 30 anos de experiência, trabalhei em automobilística, metalúrgica, química, petroquímica, trabalhei em consultoria. Eu não vou pelos R$4.000 ou pelos R$3.000. Eu tenho muito mais a contribuir. Então, tira a minha figura e coloca um profissional com 15 ou 20 anos
que ele traz uma bagagem e irá contribuir para que essa empresa possa implementar programas de maneira e treinar as pessoas e qualificar as pessoas para que aquele objetivo seja alcançado. Eu posso citar um exemplo, isso já faz algum tempo, uma determinada consultoria de RH me chamou, falou, nós temos uma empresa assim, 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 tal, você tem o perfil, vai lá fazer a entrevista. Tá bom, fui lá fazer a entrevista e a selecionadora me perguntou, e como é que você vai fazer para resolver os problemas? Eu falei, eu não vou fazer. Você não? Eu falei, não. Na realidade, eu vou propor, implementar programas, qualificações, treinamentos, para que daqui 2 anos, daqui 3 anos, a empresa tenha uma mudança de perfil, tenha um desempenho diferente. É a linguagem lá que sair do ruim para o bom é fácil, sair do bom para o ótimo é mais difícil. Bom, terminou a entrevista, ela falou, puxa, você é o segundo profissional que me diz a mesma coisa. Como a mesma coisa? Que não vai resolver o problema, que para resolver o problema a empresa precisa mudar a cultura de segurança. Tá? E aí, se a empresa continua contratando, eu entendo, eu também já fui um profissional sem experiência em uma empresa que eu tinha 2 ou 3 atividades. Eu fazia reunião da CIPA, eu entregava equipamento de proteção individual, fazia manutenção de equipamento de combate a incêndio, porque não tinha bombeiro, e era responsável pela limpeza, conservação e vigilância. Tá? Eu também já fui esse e procurei correr atrás para não permanecer somente naquilo. Então, a empresa que tem esse perfil, não adianta ela atribuir e falar, olha, a gerência é responsável, a coordenação é responsável pela segurança. Cadê o programa? Cadê o plano de atividades? Não apenas e tão somente o cumprimento da legislação. Longe disso, atender a legislação é um detalhe. Agora, se eu quero mudar a minha performance, aí vai um outro fator lá na contribuição de acidente do trabalho. Não é porque você é grau de risco 1, que você tem uma péssima performance em termos de acidente, você vai ser penalizado na contribuição no coeficiente de acidente do trabalho. Se as empresas enxergarem isso, elas vão entender que é possível ter um profissional sem experiência. Sim. Tutelado por outro ou tutelado por uma consultoria séria em termos de segurança do trabalho. Aí a performance muda. Que vai desenvolver e depois passa a contribuir grandemente dentro do processo, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que é interessante que a gente tem que falar também, que aliás eu tenho encontrado muitos profissionais técnicos de segurança. O cara fez técnico de segurança e não fez mais nenhuma outra, né, formação, etc. Mas são profissionais excelentes. Aprendeu na prática. Tem um conhecimento que é incrível. Você senta para discutir com a pessoa, né, e o conhecimento, a habilidade, a atitude que a pessoa tem de fazer as coisas acontecer, em termos inclusive de suporte, é impressionante. Então a gente tem muitos profissionais excelentes no mercado. Agora, eu queria, Olegário... Só fazer um comentário simples, que você falou de árvore de causas. Sim. No curso técnico de segurança do trabalho, são 5 aulas, 20 horas aulas sobre árvore de causas. Não a árvore de causas. A árvore de causas é a ferramenta utilizada. Mas tem lá o modelo do acidente e todos devem praticar aquilo. Já aconteceu comigo de ir numa consultoria para ministrar treinamento sobre metodologia de análise de acidente e um técnico de segurança com 3 ou 4 anos de experiência disse para mim, puxa, mas sou eu que tenho que fazer? Eu mandava isso para o acidentado fazer a árvore de causas. Eu disse para ele, te ensinaram errado, tá? Desculpa, pode continuar. É impressionante, né? Porque assim, se nem o técnico sabe fazer a árvore de causas, imagina o trabalhador, né? Mas aí você tocou num assunto que foi a questão assim, de como as empresas têm os seus programas preparados, né? E a gente olha para as empresas, Olegário, e você vê empresas que têm um sistema de gestão de segurança muito bem implementado, bem estruturados, né? E isso, claro, depende muito dos profissionais de segurança. Eu tenho visto isso. Você vê, às vezes, ali aquele responsável da área de segurança do trabalho, ele tem uma facilidade de comunicação, de acesso, né, à diretoria da empresa, à gerência da empresa, e ele consegue muitos recursos, consegue um espaço muito interessante para fazer, de fato, gestão e, principalmente, passar a levar essa ideia de que a liderança é responsável por segurança e que a liderança tem que comprar essa ideia. Então ele consegue. Por outro lado, você vai ter profissionais
que acaba tendo aquela coisa ainda muito operacional, né? Que é a segurança que faz tudo está na mão da segurança, e isso força ou mantém aquela ideia de dependência. Ou seja, se a gente pensar naquela questão de cultura de segurança, né? Onde você tem ali o reativo, dependente, independente, o interdependente, o que eu observo ainda? Que tem muitas lideranças que são totalmente dependentes da área de segurança do trabalho. Ele não entende e não faz segurança acontecer. Ele manda a área de segurança, ele chama o técnico de segurança. Então diz, chama lá o técnico de segurança para ver isso, resolver esse problema. Ou aconteceu um acidente, é o técnico de segurança que tem que investigar. Tem que fazer uma permissão de trabalho, é o técnico de segurança que tem que fazer. Eu encontro, Olegário, muitos líderes com esse discurso, e não é somente em empresas pequenas, não, e nem médias, são empresas grandes, empresas de grande porte, ainda temos esse tipo de discurso. Então, pensando um pouco nisso, né, como é que você avalia, se você pudesse categorizar ou dizer assim, que tipos de empresa a gente tem, como é que está esse processo e tal, o que você me diria sobre isso? Bom, primeiro ponto, antes de categorizar, vamos olhar para essas empresas onde a segurança realmente está funcionando. Tá. Se a segurança é tida como valor, e valor significa desempenho, né? Se o desempenho de segurança atingir o objetivo, ele tem uma meta, ele tem um indicador, isto pode refletir lá no bônus do final do ano. Bônus, ou PLR, ou PL, a sigla que derem. Tá? Por quê? Porque eu atingi o meu objetivo de 1, 2, 3, 4 acidentes sem afastamento, se comparado com o ano anterior, a melhora que teve, daí por diante. Por quê? Porque vendas têm meta, produção tem meta, logística tem meta, financeiro tem meta. Cadê a meta da segurança? Então, se eu tenho uma meta também, e eu já trabalhei em empresa onde o PLR, o desempenho de segurança, valia mais que o desempenho de produção no bônus do final do ano, qualquer superintendente, qualquer diretor vai fazer de tudo para que o acidente não ocorra. E o fazer de tudo para que o acidente não ocorra não é apenas e tão somente chamar o profissional de segurança. Você já trabalhou em projetos de comportamento seguro e sabe que a auditoria comportamental obrigatoriamente não é o profissional de segurança que faz. Existe o programa no qual liderança, coordenação, gerência é treinada e que eles irão observar o comportamento dos trabalhadores, não com o objetivo de culpa, não com o objetivo de penalidade, mas sim de identificar possíveis comportamentos que poderão gerar um acidente. E que se isso for registrado, pode ser que não seja um, pode ser que sejam 100. E pode ser que numa estatística de quase acidente, de comportamento incorreto, comportamento inadequado, possa se desenvolver um trabalho de maneira que aquilo não se repita e o acidente não venha a acontecer. Não vamos falar da pirâmide de Beard, não vamos falar de Henry, nada disso. Bom, o segundo ponto, e eu tenho colocado isso com frequência para os alunos, porque a gente não sabe qual a área que eles irão trabalhar, a gente não sabe quais as empresas que eles terão oportunidade de trabalhar. Pode ser que tenha aquele que dê sorte e vá numa grande empresa, e tem aquele que foi trabalhar numa pequena empresa de fundo de quintal, alguma coisa assim. Então, eu costumo, não por dados estatísticos, mas apenas por uma questão visual, classificar em 4 modelos. Você tem as empresas transnacionais, estão presentes em vários países, em vários continentes, e que não querem, de maneira nenhuma, tá, que a imagem delas seja prejudicada. Prejudicada significa por trabalho análogo à escravidão, por desvio de dinheiro ou por desempenho em segurança. Talvez a gente possa citar o exemplo dos 2 ou 3 aviões da Boeing que caíram e ninguém conseguiu entender por que eles recolheram tudo. Escuta, isso é um prejuízo de imagem muito grande. Eu não posso correr esse risco. Então, você tem essas empresas transnacionais onde, se ela estiver localizada no Brasil, pode ser que a determinação, a rigidez em termos de segurança da matriz em relação à filial seja mais criteriosa que a própria legislação brasileira. Então, esse é um cenário. Por isso que você diz que você tem um profissional que tem acesso direto à diretoria. Aprendemos há muito tempo que segurança
não é operacional, é órgão de assessoria, é órgão de staff, então ele vai direto para diretor ou para o maior nível hierárquico daquele site, daquela planta, tá? E é esse o tipo de empresa. Eu enxergo que existe um segundo modelo, que são empresas nacionais com atuação internacional. Temos várias delas, não precisamos citar o nome. Da mesma forma que essas transnacionais não querem prejuízo de imagem, essas nacionais com atuação internacional também não querem, porque senão o mercado internacional falou, não vou comprar mais desses caras. Não vou comprar mais porque lá trabalho análogo à escravidão, lá os caras morrem na planta, há uma exploração de mão de obra e daí por diante. Então eles precisam, de certa maneira, em termos de prevenção de acidentes, em termos de segurança, prevenção de perdas, ter o mesmo desempenho que essas transnacionais. Você tem um terceiro grupo, que são aquelas que têm essas outras duas como cliente. Né? Então, se você pega qualquer empresa de prestação de serviço ou de fornecimento de peças e materiais, é só você ir lá na ISO 45000 e verificar na parte de suprimentos como é que você gerencia, como é que você administra os seus fornecedores. Como é que você garante que lá no teu fornecedor não está ocorrendo acidentes, não está havendo exploração, não há condição de trabalho inadequada. Muito bem. Esse terceiro grupo, ele está atendendo o que aquela transnacional pede, o que a nacional com atuação internacional exige, ele também tem que se moldar. E você tem um quarto grupo. Esse quarto grupo cumpre a lei. Cumprir a lei significa qual é o mínimo que eu posso fazer para que eu não seja prejudicado. Então, de que maneira, como é que isso daí pode entender? E aí eu devolvo uma pergunta para você. Se você falar de cultura e aprendizagem e olhar esse terceiro grupo, que são empresas nacionais que fornecem para empresas nacionais com atuação internacional ou para empresas transnacionais, como é que essas empresas aprendem? Ou até o quarto grupo, que apenas e tão somente cumpre a lei, como é que eles podem se desenvolver? Como é que eles podem aprender em termos de segurança com essas empresas que têm aparentemente um desempenho melhor? Interessante, Olegário, a explanação aí. Bom, se a gente pensar nessas empresas, você deu 4 tipos de empresas e talvez eu pensaria mais ou menos igual mesmo, né? Você tem aquela ali mais básica, compre o básico só e tá ótimo, desde aquela que é top de linha, a chamada World Class ou classe mundial, né? Mundial. Aquelas empresas que realmente faz segurança porque acredita nisso, isso é um valor, é algo importante para ela e todas as pessoas dentro da organização, desde a sua diretoria, gerência, passando por todos os níveis, inclusive o operacional, entende segurança como valor e vai de fato aplicar isso. O que eu observo e verifico é o seguinte, a gente tem alguns processos que talvez tenham falhas, e estas falhas, especialmente pegando aqui esse gancho que você falou da cultura de aprendizagem, talvez seja uma das maiores deficiências. As pessoas hoje talvez não estão aprendendo adequadamente antes de começar, ou melhor, antes de iniciar suas atividades. Um exemplo, a gente às vezes conversa com um operador que está executando um trabalho de uma máquina, em uma máquina, e você vai perguntar para ele algumas coisas de segurança, não a forma operacional em si, que o operacional ele vai saber fazer, mas coisas ligadas às questões de segurança daquela máquina, daquele equipamento, ele não sabe, porque ele não foi preparado, ele não foi qualificado para isso. Então o que eu vejo hoje que 4 passos importantes que vão ajudar numa cultura de segurança e nessa cultura de aprendizagem. Primeira coisa é a empresa, através dos profissionais. A gente sempre fala empresa, mas a empresa tem um profissional que representa ela, né? Então, por exemplo, ali os profissionais de segurança, RH, etc. O primeiro passo é mapear esses treinamentos que estas pessoas precisam. A chamada matriz de treinamento, mas com foco voltado para a segurança do trabalho. Esse é o primeiro passo. O segundo é executar esses treinamentos. Porque não adianta nada, você está tudo bonitinho, mapeado numa matriz, que infelizmente a gente vê esse tipo de coisa, mas o treinamento não acontece na prática, não é ministrado para as pessoas. O terceiro passo, e importantíssimo, é a observação no dia a dia se as pessoas estão cumprindo com isso que foi ensinado, apresentado, inclusive que se espera do trabalhador. E por fim, o quarto passo é o feedback.
Ou seja, uma vez que essa liderança ou qualquer outra pessoa que faz esse papel de observar no dia a dia se as pessoas estão cumprindo ou não com aquelas regras estabelecidas, qual o feedback que ela dá para essas pessoas, inclusive reorientando ali se for necessário, ou até propondo um novo treinamento ou um retreinamento para estas pessoas. Então o que eu observo é que esses 4 passos são fundamentais, mas que infelizmente a gente observa que talvez em algumas empresas não ocorre nenhum deles, nenhum dos passos, ou às vezes ocorre lá o primeiro, mas o segundo não, etc. Mas de alguma maneira, se você observar, Olegário, isso é um PDCA. Sim, né? sim. Você planeja ali o treinamento, você executa, você checa se está acontecendo no dia a dia e depois você tem uma ação ali sobre aquilo. Então, se isso não está acontecendo adequadamente, você vai ter falhas no processo de aprendizagem e desta maneira você não tem pessoas qualificadas, competentes, com conhecimento, atitude, principalmente comportamento para fazer o certo todo o tempo todo. Vamos no P? Podemos? No PDCA? Planejamento? Muito bem. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu tenho um treinamento de CIPA para ser feito, o profissional de segurança sabe quando esse treinamento tem que ser feito. Tem lá um cronograma do processo de eleição, se durar 90, 60 dias, 30 dias, sei lá, e que se sabe que este treinamento precisa ser realizado antes da posse. Será que a empresa quer fazer esse treinamento? Ou fazer de acordo com a norma? Ou fazer de acordo com a norma? Sim. Então, nós precisamos pensar da seguinte forma. Qual a carga horária? São 20 horas. Quantas empresas não querem contratar isso por 8 horas e que será ministrado no sábado, fora do horário de trabalho, no qual o funcionário não vai receber hora extra? É cultura de segurança, né? Então, se existe um planejamento, hoje é mais do que sabido, um treinamento de brigada de incêndio que precisa ser renovado e não tem jeito de fazer mais barato. Então nós precisamos entender que lá antigamente você falava de benchmarking, principalmente na área da qualidade, você ia observar o que o outro fazia de melhor para adaptar à sua realidade. Talvez este profissional de segurança, se ele chegar um determinado dia e dizer assim, eu vou visitar tal empresa, a turma vai dizer, mas por quê? Você vai fazer entrevista? Não, na realidade, lá existe uma empresa que tem uma cultura de segurança muito grande, muito forte, e eu quero verificar o que é que eles fazem para tentar adaptar a nossa realidade. Isto ocorre em qualquer tipo de atividade produtiva, mas se o profissional de segurança for fazer o mesmo, pode ser que a turma enxergue que ele não está querendo fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? O planejamento está lá, gente, NR1, Programa de Gerenciamento de Riscos. Quais são os riscos que eu vou tratar? Vai ser só através de DDS que eu vou resolver os riscos presentes no ambiente de trabalho? Não. Então, se tem um PDCA, se tem um programa, se tem um planejamento, da mesma forma que a empresa supostamente tem um planejamento financeiro, um planejamento de produção, um planejamento de materiais, você tem tudo isso, foi explodido lá numa planilha onde diz quanto que eu pretendo vender esse ano, quanto que eu vou ter que produzir, quais são as matérias-primas, quanto que eu vou ter que desembolsar em termos de dinheiro. Em segurança, nós estamos falando de gestão. Então, eu preciso citar, não vou falar o nome, de um aluno formado em 1995, que a semana passada ele publicou lá no LinkedIn os 30 anos de carreira dele. E ele dizia algo parecido com isso. Nossa, quando eu comecei a fazer o estágio, era tanto papel, era tanto catálogo de EPI, era tanta ficha de EPI para assinar, era funcionário entrando, funcionário saindo. Hoje a gente não vê nada disso. Por quê? Porque aquela tua pergunta anterior do que é que o profissional de segurança precisa fazer, o modelo mudou. O modelo é de gestão. As empresas precisam entender que a área de segurança do trabalho, que a área de prevenção de acidentes,
também é gestão e que precisa das demais áreas para que isso ocorra. Então, quando ele colocou lá o depoimento dele de 30 anos para agora, ele está dizendo o quanto isso mudou e ele precisou mudar. Ele não é apenas e tão somente técnico, ele tem uma graduação, tem uma pós-graduação, justamente coincidindo com a tua pergunta. O que precisa ser feito? E ele está atualizado. Eu me lembro do apelido dele, né? Ele tinha por volta de 19 anos, significa que agora ele está com 49, 50 anos. Tá? E ele continua no mercado. Apesar da história do etarismo, ele acabou de ser contratado, é questão de 6 meses, numa outra empresa. E não está sozinho. Então, é possível você enxergar isso daí, a exemplo do que você disse, que encontrou um profissional que era apenas e tão somente técnico, mas que se especializou, que se aprofundou a ponto da empresa olhar para ele como valor, como contribuinte para a qualificação das pessoas. Então, da mesma forma que eu coloquei a respeito do curso de CIPA, como vários outros que as empresas podem, aí, de uma maneira ou de outra, tentar burlar, fazer com carga horária menor, fazer por EAD, seja lá o que for. E você viajando pelo Brasil, aí eu te pergunto, qual a importância de uma palestra bem feita, de um workshop bem feito, de um treinamento cumprindo a carga horária com a dinâmica, com a didática necessária, com as informações que são necessárias para que ocorra essa mudança de cultura, que não é de hoje para 2026. Para tudo você precisa ter seus objetivos. O quanto eu vou melhorar em 2025, em 2026, para em 2027, tá? Alcançar o objetivo. Quanto que esses treinamentos, essas palestras podem contribuir para isso? Olegário, eu penso o seguinte, graças a Deus eu tenho tido uma oportunidade incrível, assim, eu tenho feito, cara, centenas de palestras por esse Brasil afora, muitos treinamentos, e isso sempre é uma oportunidade riquíssima, né? Eu acredito no pressuposto da PNL, Programação Neurolinguística, que diz o seguinte, todo comportamento tem uma estrutura que pode ser modificada, transformada, ensinada e melhorada. Eu acredito muito nisso. Então, para mim, por exemplo, uma palestra, ela tem o poder de fazer isso. Quando bem feita, quando bem executada, com a metodologia correta. Né? Então, por exemplo, qual é a metodologia que as pessoas aplicam para que as pessoas tenham uma compreensibilidade correta do tema? O quanto aquela pessoa vai absorver aquele assunto e, de fato, ela vai conseguir depois aplicar no dia a dia. Talvez o que falta é isso. E eu sempre tenho essa preocupação, Olegário, seja nos treinamentos, nas palestras, de utilizar essas metodologias, que são as metodologias voltadas para a educação de adultos. Uma delas, por exemplo, a andragogia, que você conhece bem, você utiliza também, né? Então, quando a gente usa bem isso, o que eu vejo é que sim, os comportamentos podem ser transformados, a gente pode ter uma melhoria significativa. E aí, talvez, o que a gente precisa pensar, né, claro, no processo de consultoria, a gente é pago para fazer isso, então a gente se aperfeiçoa nisso, a gente busca técnicas, busca conhecimento, uma série de coisas. Mas o que a gente observa, Olegário, é que muitas vezes quando esse trabalho, né, é feito internamente, talvez, aí o que pegando a sua fala, você imagina o seguinte, se a empresa quer reduzir carga horária, quer reduzir tempo, será que um técnico de segurança que vai ministrar um treinamento de CIPA de 16, 20 horas e a empresa, a liderança ou alguém dizer, faça o treinamento com 4 horas só, 8 horas, mas, sei lá, bota aí no certificado 16? Eu não sei se ele teria autonomia suficiente para dizer, não, nós vamos obedecer a regra, que são 16 horas, 20 horas. Isso serve também para um treinamento de trabalho em altura, de espaço confinado, né? Infelizmente, a gente observa que na prática isso acontece, né? Então, o que eu imagino é que a gente precisa, talvez, dar um passo à frente como prevencionistas e pensar nisso. Como está estes treinamentos, como estão as qualificações e como nós estamos fazendo isso internamente, né? Eu acho que é uma reflexão bem importante que a gente tem que buscar. Eu acho que a gente volta aí numa palavra que é a obrigatoriedade. Sim. Então, você vai dizer assim,
Eu tenho minhas restrições quanto a CIPAT. Contrário ao seu ganha-pão. Sim, eu faço muitas CIPATs. Eu tenho minhas restrições contra a CIPAT. Por quê? Por quê? Por quê? A empresa que nada faz, ela tem que fazer a CIPAT. Sim. Ela tem que fazer uma semana. Isso é histórico. Que é obrigatório. Que é obrigatório. Isso é histórico. É lá de Getúlio Vargas. Tá? Então, nada acontecia. Então, no mês de maio, era o mês da prevenção de acidentes. E tinha que se fazer a CIPAT. Né? Muito bem. A pergunta é a seguinte. Uma empresa que tem um programa estabelecido, tá? Onde tem, vou citar algumas ferramentas. Tem a análise de todas as ocorrências, tem a divulgação, tem lá o quadro de gestão à vista onde isso é divulgado, tem as orientações através do DDS, tem os treinamentos obrigatórios, tem a identificação das principais ocorrências e para isso se desenvolve uma metodologia de forma a divulgar tudo para o pessoal. Tem riscos específicos, todos os trabalhos não rotineiros são precedidos de uma análise de... Oh, meu Deus do céu! De risco? Não, de uma análise de risco, né? São precedidos de uma permissão de trabalho. Os envolvidos no processo participam daquela permissão, não é simplesmente alguma coisa feito nas coxas ou feito do escritório. A pergunta é, para que a CIPAT? Se eu já fiz tudo o que precisava ser feito. A meu ver, a CIPAT é um evento, é uma comemoração. As últimas oportunidades que eu tive de fazer CIPAT, eu juntava tudo. Posse da CIPA, era uma festividade, olha o resultado. E não apenas e tão somente a obrigatoriedade de colocar 20, 30 trabalhadores em uma sala de treinamento a 1h da tarde, depois que ele entrou às 6 horas da manhã para trabalhar, almoçou para assistir uma palestra, porque a CIPAT é obrigatória. A meu ver, não é a semana interna de prevenção de acidentes, é o ano inteiro de prevenção de acidentes do trabalho. Sim. Então, olhar para isso, e é claro, você não vai perder seu ganha-pão, porque nestas empresas onde os programas existem, as palestras, os treinamentos continuarão sendo contratados. Agora, naquela empresa que não tem cultura de segurança, que desde 1978 não aprendeu que segurança do trabalho pode ter uma boa performance, ele vai montar a CIPAT. Ele vai montar a CIPAT e não vai querer que a palestra tenha 1h de duração. Vai querer que ela tenha 15 ou 20 minutos. E este profissional que você falou, será que ele tem força? Pode ser que não. Sim. Pode ser que não. Eu concordo com você, acho que a empresa, tenho certeza, né, disso, de que a empresa tem que fazer isso o tempo todo, o ano inteiro, não é em um momento específico só. Agora, eu vejo que a importância de uma CIPAT, por exemplo, é um momento para isso, é para você reunir as pessoas, é para você comemorar, é para você brindar, é para você, muitas vezes, naquele momento de você dizer, olha só, nós estamos marcando aqui um dia, uma semana, para a gente falar da importância desse assunto. A confraternizar. E talvez também é um momento em que você sai da rotina, né? Porque, como a gente já falou, muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de parar ali, né, na rotina para ir participar de uma palestra, principalmente uma palestra que vem alguém de fora, né, que sai daquela rotina com um assunto bem específico. Então, por exemplo, e aí, inclusive, a norma NR5 e a 1 coloca, por exemplo, né, que hoje é obrigatório você falar, por exemplo, de assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, inclusive da diversidade, uma série de coisas. Porque no dia a dia, talvez as empresas não vão falar disso. Mas então você coloca isso como um tema obrigatório, em que em algum momento você vai reunir todo mundo e as pessoas vão discutir, vão falar, vão refletir sobre essa situação, né? Então acho que isso é algo que é interessante. Olegário, agora eu queria pegar um ponto com você, o seguinte, né? A gente implementa diversos programas na empresa, por exemplo, projeto de comportamento seguro, e aí, claro, você vê as empresas tendo uma evolução interessante e tal, mas por alguma razão, por exemplo, depois eu volto ali na empresa 3, 5 anos atrás e me parece que a empresa regrediu. Caiu. O que você pensa disso, Olegário? Faltou continuidade. Vamos lá. Você chegou, o desempenho não era ruim,
fez... Ou era, né? Não, aí... desculpa, ok, eu que errei. Não, pode ser que não era e melhorou, mas pode ser que era ruim também e melhorou, né? Não tinha um desempenho adequado, vamos Sim. dizer assim. Implementou-se um programa no qual houve uma melhora significativa. O que pode ser essa melhora significativa em 2 ou 3 anos? Sei lá, você tinha uma ocorrência de 2 acidentes com afastamento, com determinada gravidade por mês, você estabeleceu no primeiro ano que teria que ser 1,5, com 30% a menos de afastamento. Não é só isso. Se o acidente está acontecendo, tem uma causa. Qual é a causa? É um comportamento inadequado de toda a população ou são as condições de trabalho que não são adequadas? Eu preciso identificar isso daí para trazer, se não para 1,5, 1 e talvez meio por mês ao final de 3 anos. E aí eu estou satisfeito. Então, vamos lá. Agora eu quero fazer uma ligação que eu tenho dito para todo mundo, não tem nada a ver com segurança do trabalho, mas eu disse para várias pessoas que 2024 foi o último ano do Palmeiras. O último ano do Palmeiras significa que agora todos os outros que estavam atrás, e isto é uma linguagem que é muito mais fácil você sair de segundo, terceiro para primeiro do que manter a liderança. Então, eu acho que é tipo uma síndrome. Agora estamos bem. No caso do Palmeiras, já foi campeão aqui, campeão ali, e agora estou mais tranquilo. Há uma tendência que o desempenho de 2025 não seja o mesmo que 2024, 23 ou 22. Creio, não tenho nenhum estudo específico sobre o assunto, que eu entrei numa zona de conforto. Na hora que eu entrei numa zona de conforto, tudo aquilo que eu tinha olho em cima, tudo aquilo que eu ficava cuidando, eu dei uma relaxada. Né? Então, é a hora da retomada. O que é que nós deixamos de fazer? Porque tudo que nós podíamos, nós fizemos. Mas num determinado momento, houve um afrouxamento daquela não digo rigidez, mas daquela cultura. Do rigor, né? Do rigor. E aí você precisa fazer uma análise crítica. Sim. Análise crítica da mesma forma que você faz em qualidade, da mesma forma que você faz em meio ambiente. Espera lá, vamos sentar aqui novamente e vamos tentar identificar, através das ferramentas da qualidade, fazer um brainstorm, fazer um diagrama de Ishikawa, fazer um Pareto, para estabelecer um novo plano de ação. Porque talvez melhorar mais, pode ser que não consiga, mas pelo menos manter o padrão, isto se faz necessário. Tem uma coisa, Olegário, eu trabalhei muito tempo com a Dupont, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha a Dupont fazendo consultoria pra gente, ficou muitos anos lá, e eles falavam algumas coisas interessantes. Falavam assim, segurança você nunca pode baixar a guarda. Às vezes evoluir naquele estágio que a gente falou lá da curva de Breder é até relativamente fácil. O desafio, a dificuldade é manter e continuar evoluindo, né? Então talvez essa seja a questão. Qual é a continuidade, qual é a perenidade, qual é a sustentabilidade que as empresas estão mantendo nos seus processos de segurança? E talvez você pegou um ponto interessante em falar disso. Bom, Olegário, infelizmente estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Já? Já estamos chegando. Nosso, né? Não, peraí, eu tenho pelo menos mais 6 temas aqui a serem abordados. Então, nosso tempo acabou, né? Mas enfim, de qualquer maneira foi um prazer muito grande tê-lo aqui, Olegário. Nós vamos, claro, em outros momentos voltar a conversar. Inclusive a gente abriu aqui vários assuntos que em outros momentos vamos poder, né, voltar a falar e será sempre um prazer tê-lo aqui novamente, tá? Bom, Olegário, antes de eu finalizar aqui, deixa aí aberto alguma informação ou mensagem que você queira dar. Fica tranquilo. Agradeço a oportunidade, quer dizer, a área acadêmica aí dos 30 anos me permite falar bastante da área, os 30 anos de vida profissional me permitem falar isso, mas eu, durante 7 anos, fui coordenador do curso técnico de segurança e cada vez que eu ia selecionar um professor que obrigatoriamente não tinha formação acadêmica, mas tinha uma bagagem na área, eu esperava dele uma palavra. A palavra que significava compartilhar conhecimento. Então, a oportunidade como essa, eu não sei quantas pessoas irão assistir, se vão gostar, se não vai gostar, mas eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar o conhecimento que eu tenho. Pode não ser significativo, mas para mim é. Então, eu agradeço muito a oportunidade
E espero que surja um monte de dúvida que você me chame novamente aqui para continuar esclarecendo, continuar contribuindo. Claro, tá bom? será sempre um prazer, Olegário. Bom, acho que a gente colocou lá na frente, mas seu Instagram, se alguém quiser fazer contato com você, Olegário. Olegário Cava. Olegário Cava aí, tá aí. Bom, quem quiser fazer contato comigo também, quiser me seguir nas redes sociais aí, a Robson Cupertino, né? @RobsonCupertino _. Fique à vontade. Também pode ir no LinkedIn, Olegário Cava MSC. Perfeito. Tá? Meu também tá lá, Robson Cupertino no LinkedIn. E é sempre importante, porque nós sempre estamos divulgando, falando e postando coisas, né, bastante significativas. E é interessante aí estarmos conectados. Então é isso. Olegário, muito obrigado. Obrigado você. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Abraço. Tchau, tchau, Olegário.